A mensagem de reflexão deste sábado, dia 23 de agosto de 2025. A disciplina pode doer agora, mas a dor do arrependimento, essa dura para sempre. Essa frase resume uma das verdades mais duras que nós temos que encarar ao longo da vida. E ao mesmo tempo uma verdade libertadora. Porque tudo o que realmente vale a pena exige esforço, constância e muitas vezes um certo desconforto. A dor incomoda, sair do lugar comum, sair da zona de conforto, às vezes é dolorido para muita gente. Qualquer mudança, às vezes, se torna um desconforto. O problema é que a maioria das pessoas foge da dor da disciplina, mas acaba caindo em uma dor muito maior. Aquela dor de olhar para trás e perceber que poderia ter feito diferente. Se talvez tivesse ouvido um conselho dos mais sábios, dos pais, por exemplo, que durante a fase de educação dos seus filhos, quando são crianças, a maioria dos pais orienta através da disciplina, às vezes colocando de castigo, dando um puxãozinho de orelha, falando alguma coisa mais dura, para que no futuro essa pessoa se torne um cidadão, uma cidadã exemplar. A disciplina é acordar cedo, quando tudo em você pede para ficar alguns minutos na cama. Quem nunca, não é? Eu tenho o hábito e a necessidade de acordar cedo todos os dias. Eu sinceramente gostaria de ficar mais meia hora, mais 1 hora, mais 2 horas na cama, porém não posso. Estudar, treinar, trabalhar, se dedicar mesmo quando ninguém está vendo, isso é disciplina, é ter disciplina. É abrir mão de prazeres imediatos para construir algo maior lá na frente. Disciplina é isso. Não é fácil. Ninguém está falando que é fácil. É uma tarefa árdua que deve ser praticada todos os dias. Dá trabalho, cansa, exige paciência, mas é justamente aí que mora a diferença entre quem realiza e quem apenas sonha. Se não tiver disciplina, se tiver sonho sem disciplina, você pode não alcançar os seus objetivos. Apesar de todo o esforço que você empreender, sem uma disciplina, sem a meta clara e objetiva, você não chega a lugar nenhum. Disciplina, apesar de ser dolorosa aqui no presente, mas ela acaba recompensando no futuro. Já o arrependimento, esse é cruel com todos que negligenciam as suas metas, os seus desejos, os seus sonhos e não têm disciplina. O arrependimento chega quando o tempo já passou, aí não tem volta. Quando a oportunidade já foi embora. Tem uma frase que diz, cavalo selado passa na sua frente, você tem que montar, não tem que deixar ele para ir embora. Perdeu o trem, talvez não venha outro. E a oportunidade, ela pesa na consciência quando você não aproveitou, porque não há como voltar e refazer, não tem como voltar o relógio. É olhar para trás e perguntar, e se eu tivesse insistido mais? Já pensou? O arrependimento de ter que dizer isso. E se eu tivesse insistido mais um pouquinho, eu teria conseguido? E se eu tivesse me esforçado um pouco mais? Tem gente que se arrepende muito tarde. O arrependimento, talvez, na profissão, de não ter estudado melhor, não ter se dedicado àquela tarefa. Onde eu poderia estar agora? É a pergunta que todo mundo faz, Se eu não tivesse feito aquilo que meu pai me orientou, que a minha mãe me orientou, onde eu estaria agora? Não é? Essa dor, a dor do arrependimento, ela não se cura tão facilmente, não. Porque ela carrega o peso daquilo que não tem como corrigir, não tem como voltar atrás. Quando a vida te colocar diante de uma escolha entre disciplina e comodidade, são duas coisas antagônicas, disciplina e comodidade. Lembra-se desse conselho. A dor da disciplina é passageira. Dói demais, mas ela é passageira. Mas a dor do arrependimento, ela pode durar por toda a vida. Então vale muito mais sofrer hoje com disciplina do que carregar para sempre a frustração do arrependimento por não ter tentado. Disciplina não é castigo. Eu falei aqui, citei, que os pais, às vezes, quando criança, nos coloca de castigo. Disciplina eu acho que não é castigo, é educação, é crescimento, é amadurecimento. Disciplina é um presente
que depois de adultos nós damos a nós mesmos. A disciplina é a ponte entre quem você é agora e quem você quer se tornar no futuro. E quando o futuro chegar, porque ele vai sempre chegar, você vai agradecer por ter escolhido a dor que constrói, a dor da disciplina, e não a dor que destrói, a dor do arrependimento. Então faça o que você quiser fazer hoje. Isso em todos os sentidos. No meio do trabalho, na família, com os amigos. Se tiver dizer alguma coisa para alguém, diga hoje, porque depois não adianta lamentar. Depois que a pessoa partir, e todos nós vamos partir desse plano, não adianta lamentar. Ou ir ao velório e ficar chorando. Ele era tão bom, mas por que você não falou isso? Né? Às vezes, quantos arrependimentos? Isso dentro do núcleo familiar. Quantas pessoas estão sofrendo, às vezes com saudade dos filhos, os filhos estão longe e não dão atenção, a devida atenção. Eu sei que o corre-corre do dia a dia não permite muitas aproximações entre famílias que estão distantes, mas é importante, é muito importante. Então, dor da disciplina sim, dor do arrependimento não. Pense nisso. Bom dia.